E como acontece às terças-feiras, quinzenalmente, nós recebemos a senhorita Carolina Marrone, uma das nossas colunistas, né, que participa também com a gente, trazendo aí informações no mundo dela, e vamos recebê-la agora nesta manhã com muito carinho, com muito prazer. E como eu disse para a Thaís semana passada, obrigado por não me deixar só, né? Porque trabalho solo é meio, né, fica sozinho e tal. Com certeza. Apesar de termos os nossos ouvintes que nos acompanham, né, do outro lado aí, a gente não se sente completamente só. Isso. Mas é sempre bom ter alguém, né, para nos ancorar, né, aqui, né? Para lembrar de algumas palavras que a gente esquece. Bom dia, Carol. Bom dia, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo em paz. Bom dia, ouvintes. Pegou a estrada cedo hoje, hein? Peguei. Se eu contar para vocês que eu tô desde as 4 da manhã acordada. Tem dia que é curto, né? Aí você precisa acordar mais cedo. Vai preparar a mala porque vai viajar, feriado, vai aproveitar ou não? Não, para trabalhar mesmo. Trabalhar. E aí, o que nós vamos... Precisa, né? É, isso aí. O que nós vamos abordar hoje? Né? Você falou do feriado, e o feriado que a gente vai ter amanhã é um feriado relativamente novo, né? Então, assim, desde 2011 a gente teve uma lei que instituiu, de fato, essa data, né, como um feriado. E é uma data que a gente, né, hoje não, amanhã, dia 20, é o Dia da Consciência Negra. Uhum. Né? Então, para que serve essa data? Qual é a função desse momento? Assim como todas as outras datas que a gente já vem falando ao longo do ano, é uma data para a gente ter a oportunidade de refletir sobre alguns assuntos que são muito importantes para a nossa sociedade. Nesse caso, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do racismo, né? E principalmente do racismo estrutural hoje. E nos colocar como... não sei se lutadores seria a palavra, né? Mas como pessoas ativas na luta para combater o racismo. Defensores. Pode ser, né? Nós precisamos combater o racismo de maneira ativa. Né? É um lugar de fala que eu não me sinto muito confortável, porque eu não sou uma estudiosa do assunto. Eu gostaria de saber muito mais sobre isso, porque eu acho que é um tema extremamente pertinente. Mas, como qualquer profissional da psicologia, a gente luta contra violências de todos os tipos. E o racismo é uma forma de violência. Né? E às vezes a gente tem a ideia de que o Brasil é um país em que o racismo ele acontece de maneira muito individual. Ele é praticado quando uma pessoa é abordada na saída de uma loja, né? Uma pessoa da raça negra, né? Seja ela preta ou parda, é abordada na saída de uma loja e é acusada, por exemplo, de roubar. Né? A gente entende que isso é um ato de racismo. Ou até mesmo pela própria raça, né, da pessoa. Em determinadas localidades se percebe um certo controle maior, né? Isso, exatamente. Tipo, em termos assim de segurança, que se tem alguém fica sempre em cima. Sempre então, mas esse é o que a gente enxerga, né? E não deveríamos agir dessa forma. E nós não deveríamos agir assim. Agora, imagina o que a gente não enxerga, aquelas camadas que assim, a gente não percebe. Por exemplo, né? Quantos juízes, ministros, apresentadores de telejornais negros a gente conhece? Pouquíssimos. Quantos médicos, né, a gente conhece? E aí a gente vai se perguntar, eu acho que a pergunta é por quê? Né? No seu consultório, você nota assim atendimento dessas pessoas, desse público? Ou é menor em relação aos outros? Exatamente, eu ia dizer isso. Eu tenho uma quantidade muito pequena de clientes pardos ou pretos, né? Porque quando a gente fala da raça negra, a gente está falando de pessoas pretas e de pessoas pardas. É importante a gente ter essa noção. E eu tenho pouquíssimos clientes. E aí vocês vão falar assim, mas por quê? Né? Se a gente parar para pensar que 56% da população, né, faz parte, né, é composta por negros e pardos, como é que na minha clínica chegam tão poucos clientes? E como é que na nossa sociedade, em cargos mais altos, a gente tem uma representatividade tão pequena? Tem todas as esferas, né?
Exatamente, na política, né? Então, assim, cargos que envolvem poder, a gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas pretas e pardas. Por quê? Porque a nossa sociedade, como eu falei, ela foi construída, né, em cima da exploração da raça negra, né? E ela não fez nada em termos de políticas públicas, ou está fazendo agora, recentemente, né? Então a gente ainda está colhendo poucos frutos que minimize ou que compense. Eu acho que é isso, a gente não teve políticas compensatórias. Acho que essa é uma boa palavra. A gente não teve políticas compensatórias para lidar com isso. Então, em 1822, a gente teve a abolição dos escravos, né? E aí? E interessante também que o fato atual o feriado da Consciência Negra amanhã não era feriado em algumas localidades do Brasil. Foi estabelecido nacional ano passado, 2023. É isso mesmo. Você vê que coisa. O próprio já vem da raiz lá da... Né? E, então, era algo que, assim, já se discutia há muito tempo, a gente já sabia, a data foi escolhida, não foi escolhida aleatoriamente, ela foi escolhida porque é a data da morte de Zumbi dos Palmares, né? Mas ela não era tratada como algo que precisava ser comemorado, não, né? Na verdade, discutido, né? Um momento realmente para a gente parar para pensar sobre isso. E é interessante porque a gente tem a data do fim da escravidão, que acho que é dia 22 de maio, se não me engano, né? A abolição da escravatura, acho que fala, abolição da escravidão, né? Que foi a lei, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas vamos lá, quando a gente está comemorando esse dia, a gente está comemorando o quê? A gente está comemorando o ato de uma pessoa branca, né, assinar um documento a gente celebra a assinatura de um documento por uma pessoa branca. A gente não celebra a raça negra, né? E é muito interessante, porque se a gente pensar, foram mais de 4 milhões. 13 de maio. 13 de maio, isso, 13 de dia maio. Da abolição da escravatura. Isso, então, olha a minha cabeça que ruim. Mas estava próximo, né? Pelo menos era maio. Pelo menos você tem essa noção de que existem essas duas datas importantes, né? Isso, no tema que nós estamos abordando. Exatamente. E são datas que elas são contraditórias. Não é que elas são contraditórias, elas têm enfoques diferentes. Em uma, eu enfoco, né, na raça negra, né, e o que vem com ela. E na outra, eu enfoco a escravidão. Então são coisas que, se a gente parar para pensar, caminham juntas, mas que a gente precisa trabalhar de forma diferente, tá? De novo, não é um tema que eu fico muito confortável, mas quando eu olho e falo assim, gente, 4 milhões de negros, né, foram trazidos para o Brasil para serem escravos. Com a assinatura da Lei Áurea, o que a gente viu foi um abandono desses negros e uma sucessão de políticas, né, e sucessivas políticas que contribuíram ainda mais para a exclusão e para o preconceito em relação aos negros. Porque, assim, imagina o seguinte, para a gente escravizar um ser humano, a gente teve que construir todo um raciocínio de que essas pessoas, elas não eram do mesmo nível que o nosso. Exato, aí, né? Que tá o problema, né? E a gente tinha pensadores, nós tínhamos pessoas assim, cientistas, pessoas que davam peso a essa teoria de que os negros, eles eram inferiores aos brancos e que por isso eles podiam ser utilizados como escravos. Quando eu liberto esses escravos, eu não tenho como resetar, eu não tenho como reiniciar a minha visão em relação a esse negro, né? Então, quando a gente tem essa libertação, esses negros, eles carregam já essa marca, que é a marca da inferioridade. E que muitas vezes a gente ainda vê replicado na sociedade hoje em dia, em muitos atos, né? Em muitas falas. E você, como psicóloga, quando você nota em uma determinada pessoa o racismo implantado nela, o que você observa nessas pessoas? Ela não pode se reverter?
A gente pode desconstruir isso e é importante que a gente adote práticas, né? Quando eu me calo frente a uma situação de, seja ela de racismo que a gente está falando hoje ou de qualquer outro preconceito, a gente está compactuando com isso. Então é importante que eu conheça um pouco, que eu conheça o mínimo e que eu me posicione frente a isso, né? Dizendo que eu não concordo e dizendo que aquilo que essa pessoa tá falando, né, é algo que não faz sentido. E explicando por que não faz sentido. Por isso eu tenho que ler, por isso eu tenho que ouvir, eu tenho que me informar. Sim. Né? Até hoje, as religiões de origem africana, né, de matrizes africana, na verdade, elas acabam sendo visto com preconceito, né? Então, quando a gente fala de candomblé, de umbanda, acaba tendo uma aceitação muito pequena. Quantos escritores e quanto de literatura... É que tem gente que não vê como uma religião, podemos dizer, vê como, por exemplo, macumba, coisa ruim, né? Que... Pois é, e assim, e mesmo a macumba tem toda uma história por trás, né? É. E se não me engano, a macumba, eu não vou saber dizer exatamente, mas eu sei que macumba não é exatamente o que a gente diz que é. Né, o trabalho que algumas pessoas fazem para os orixás não é exatamente aquilo que é macumba. Eu não sei dizer o que é, nem vou me atrever porque vai que eu falo besteira, né? Mas assim, não é isso. E tá vendo? Olha o desconhecimento, né? A gente não tem isso nas escolas. Quanto de literatura africana a gente estuda? E eles fazem parte da nossa formação enquanto sociedade. E eu acredito também que quando alguém tenta implantar esse tipo de conhecimento, existe uma certa resistência. Resistência, sim. Então, você tá vendo como que o negócio é amplo, né? Nossa, infelizmente. Muito. A Lorena, que é do Instituto Federal, ela tem um trabalho super legal. Ela fez uma cartilha sobre umbigada. Sim. Né, falando que as crianças também podem praticar, tal. E tem uma resistência gigantesca em relação a isso. E é um resgate muito legal de uma cultura, né? E eu acho que tem que ser falado sobre isso para que isso se naturalize. Então, quando a gente briga por cotas, quando a gente fala que precisa ter a representatividade, o que a gente está tentando fazer é combater esse racismo que é estrutural. Né? É tentar reverter alguma coisa, é compensar. Então, a gente estava falando que tem poucos políticos, tem poucos profissionais em cargos de evidência, né? E por que isso acontece? Justamente pela falta de oportunidade. Porque, como eu estava dizendo, os negros, quando eles foram libertos, né? Eles não receberam instrumentos e não foram criadas políticas que permitissem que eles fossem incluídos na sociedade de maneira adequada, né? E aí restou uma dificuldade gigantesca, né, em relação à sobrevivência, à exclusão das escolas por muito tempo, uma dificuldade em relação à obtenção de terras, né? E aí essas pessoas tiveram que ir morar em espaços que eram espaços periféricos, que não eram valorizados e que eram de difícil acesso. Né? E aí então tem toda uma construção que a gente não percebe, que a gente não para pensar. A nossa linguagem, ela é carregada de termos que também sugerem que tudo que se relaciona ao negro é menor, é inferior, é ruim. Né? Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar isso. E a gente tem que parar de romantizar a ideia de que nós somos uma sociedade, né, miscigenada, e que essa miscigenação ela se deu de maneira voluntária, né? Então com consentimento, porque muitas mulheres escravas, elas foram abusadas, né? Elas passaram por violência e elas não eram sem consentimento. Né? Isso quer dizer, claro que sofreram violência, né? Não tinham consentimento dessas mulheres para que aquela relação acontecesse. E a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que refletir que hoje, de alguma forma, a gente precisa alavancar, através de políticas, né, principalmente, a presença dessas pessoas no meio, né, no meio da sociedade como um todo. Entendendo que eles representam 56% dessa população. Não é um número pequeno. É mais da metade.
Então, mais da metade da nossa população é composta por pretos e pardos. Será que também que algumas pessoas que agem dessa forma, que têm implantado, né, enraizado esse tipo de preconceito, não é pelo fato de não terem tido a oportunidade, às vezes, de conviver com pessoas? Porque eu tenho muitos amigos pretos, né? Inclusive minha sogra, ela é, né, da raça preta, e é uma pessoa maravilhosa, trabalhou a vida toda, se empenhou, criou 7 filhos e, sabe, com dignidade. E não existe diferença, né, cara? Então, mas aí é que tá. Eu acho que o ter amigos, o conviver com pessoas não é suficiente para a gente quebrar diferenças que são sociais, né? O acesso a uma educação de qualidade, a possibilidade de bons empregos, aquilo que você falou, né, da gente ser olhado de igual para igual. O número de homens negros, né, então pretos e pardos, que são assassinados é muito grande, é muito maior do que o de homens brancos, né? E aí, se a gente parar para pensar em algumas vulnerabilidades, imagina o seguinte, se a gente pensar em classe social, pensar em gênero e pensar em raça, a mulher, né, da raça negra, pobre, né, e do gênero, né, feminino, ela tá sujeita a tantas e tantas violências, né, porque a gente enxerga essa mulher como hipersexualizada, porque a gente vê essa mulher como inferior, né, em termos de trabalho, e aí cabe a elas, resta a elas condições de trabalho que nem sempre a representam enquanto pessoa, né? Então, assim, quando você vai numa universidade e nas salas, as salas estão repletas de pessoas brancas, mas as funcionárias que limpam essa faculdade são, em sua maioria, né, negras, deveria chamar atenção, deveria fazer a gente pensar sobre, né? Por que não é igual? Por que eu não tenho tanto negro quanto brancos, na mesma proporção, fazendo o mesmo tipo de serviço e estudando naquele espaço? Entendeu como é mais sutil a coisa? Exatamente, exato. Por esse lado né? Não é só a questão de eu gostar ou não gostar, de eu admirar ou não admirar uma pessoa. Tem a ver com o que o nosso país, o que a nossa sociedade tem feito para se retratar frente a mais de 300 anos de escravização. De escravidão, oh meu Deus do céu, hoje eu tô errando palavra. Tranquilo. Normal, ao vivo tem dessas coisas. Tem dessas coisas, hoje eu tô ótima. Depois eu gravava, a gente voltava, picava, fazia o corte. Exatamente. Então, assim, para hoje, o que eu gostaria de deixar para as pessoas vai muito além da gente aceitar e ter amigos. Vai muito além da gente conviver bem nos espaços, né? A gente precisa se informar, a gente precisa dar voz, a gente precisa aprender a escutar as pessoas e entender as necessidades dessas pessoas. Eu já falei sobre as pessoas com necessidades específicas aqui, e eu falei, na época quando eu falei sobre isso, eu falei, gente, a gente também tem que dar ouvidos ao que eles falam. Ninguém fala por, né, assim, como é que é? Nada sobre nós sem nós. É isso, eu acho que, né, para as mulheres a gente fala isso, e eu acho que isso vale para qualquer especificidade. Então, quando a gente está falando de racismo, é muito importante que a gente dê voz a representantes, né, da raça negra, e que a gente valorize isso. Tem a Djamila Ribeiro, ela é uma... eu não sei se ela é filósofa, acho que ela é socióloga, não tenho certeza, mas ela é uma das pessoas mais influentes em relação aos trabalhos e discussões sobre o racismo e sobre a luta, né? Sobre o antirracismo. Então, vale muito a pena procurar sobre as falas dela, sobre o posicionamento dela, né? Ela que mais que eu gostaria de falar? Eu acho que, de uma forma geral, é isso. Então, vamos usar a data de amanhã não só apenas para um feriado para descansar, mas também para a gente lembrar que a base da nossa sociedade foi escravagista, que 4 milhões, ou seja, 15% da nossa população, né, na época da escravidão, era constituída por negro, é um número gigantesco, e que a gente tratou o negro durante muito tempo enquanto mercadoria. O que nós, enquanto sociedade atual,
podemos fazer para mudar isso? Óbvio que a gente está falando de 300 anos aí, né, de uma construção, e de 200 e pouco de uma desconstrução. Então, leva tempo, a gente está nesse processo. Como tudo, a gente está tentando, e eu acho isso ótimo, super válido, a gente está parando para pensar, está se debruçando sobre, mas a gente não pode fingir que está tudo bem, né? A gente não pode dizer que nós somos um país em que nós não temos preconceito. A demora para se refletir o lado bom pode custar caro para muitas pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo, né, infelizmente. Com certeza. Se demorar mais tempo, né, pra ficha cair, né? Exatamente. Quanto mais tempo leva, mais se arrasta essa exclusão. E não é isso que a gente deseja. Tá bom? Fica a mensagem aí pro pessoal. Perfeito. Obrigado, Carol, pelo tema de hoje, importantíssimo, viu? Eu Valeu que agradeço, mesmo. Viu, Marquinhos? Até daqui 15 dias, de volta aqui na programação 987. É dezembro, você vai já preparar o Papai Noel, não, né? Ainda não. Porque praticamente, vai comecinho, vai pegar comecinho de dezembro. Vou pegar o comecinho, aí. Tá cedo ainda. Tá. Mas eu vou vir antes do Natal também, eu acho. Sim, claro, vai dar sim. Tô vendo aqui começo, acho que vai ter umas 2 participações ainda esse ano aqui. Exatamente. Valeu, bom dia pra vocês. Bom dia.